Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Sport Center para falar da semana agitada do Mengão. Flamengo pega o cuscuz na quarta-feira pela estreia da Libertadores lá na Bolívia, né, cara? Na altitude de 3.400 metros. E no sábado tem o confronto contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Logística ruim, tempo curto, 2 jogos em 6 dias. Vai ser complicado, hein? Pouco tempo de descanso, treinar, nem pensar. Só assistir vídeo mesmo e estudar o adversário, né, cara? Vamos lá para este vídeo aqui, analisando a vitória do Fla para cima do Santos, de virada, Flamengo 3, Santos 1. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, vamos lá. A gente já vai para o Flamengo. Pedro Henrique Torre, atenção, hein? Já tem o nosso top 5. Eu sei que você está ansioso por isso e hoje promete. Temos imagens impactantes e o Pedro até poderia ter entrado também, né, no top 5, porque chegou a marca importante, mas hoje não deu para o Pedro, porque as outras imagens são mais polêmicas e também um pouco mais, extrovertidas, vou falar assim, Pedro. Extrovertidas é um bom nome, é uma boa qualificação, adjetivo, enfim. Um abraço para todo mundo aí, novamente, enfim, Breler, Jailson, Bruno, todos ligados na gente nesse Sport Center, numa segunda-feira que está um pouco mais tranquila, poderia ser mais agitada em relação ao Flamengo, porque saiu atrás, tomou 1-0, conseguiu a virada de 3-1 no Maracanã, o terceiro gol, um belíssimo gol do Paquetá, então isso dá uma aliviadinha no ambiente, depois de ter tomado de 3-0 do Bragantino na volta da data FIFA, consegue essa vitória, ainda está ali a 8 pontos do Palmeiras, mas vitória é o que alimenta o dia a dia tranquilo, Bruno Vicari. Então quarta-feira tem que manter esse pique da remada contra o Cusco na altitude lá no Peru, enfim, o Flamengo tentar treinar ainda amanhã de manhã no Ninho do Urubu e aí depois viaja. O Leonardo Jardim, enfim, tentando manobrar com o que ele tem no Flamengo atualmente, né? Porque, enfim, ele chegou num momento muito complicado e aí ele fala sobre essa sequência, sobre como o Flamengo ter um elenco tão encorpado ajudou bastante na vitória sobre o Santos, que foi construída no segundo tempo e com golaço de um reserva ontem, que era o Paquetá, reserva de luxo. Vamos acompanhar agora o Leonardo Jardim. Agora no fim do jogo e disse: só foi possível uma segunda parte determinante como esta porque na primeira parte as nossas dinâmicas, a nossa atitude, a nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Tivemos 2 situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas provocamos um desgaste no adversário. Quando, na segunda parte, voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, tanto por cima do jogo sofrendo o gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória o jogo. O Flamengo, nos últimos 5 anos, não tem ganho sempre, não é? Desde 2019 até hoje, 6 ou 7 anos, mas tem a responsabilidade de, porque monta um elenco para isso e que nós, quer como treinadores, staff e jogadores, temos que abordar todas estas competições no máximo da seriedade. Tá então, Leonardo Jardim. E aí, Bruno, ele não ficou muito em cima do muro não, né? Falou que o Flamengo tem que disputar tudo para ganhar mesmo, porque tem um elenco bem montado, um elenco forte, que fez a diferença, segundo ele próprio, ontem no Maracanã. Então não tem aquela conversinha de treinador que vamos ver, vamos acompanhar. Não, ele admitiu que o Flamengo tem que disputar tudo para vencer, mas nesse momento no Brasileiro, para defender o título, vai ter que remar e remar demais, hein? Ah, mas ainda a correnteza, ou a corredeira ainda é longa, né? O Rio ainda é longo, são só 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora tem 5 não, são quantos? 8 pontos a menos que o Palmeiras, mas tem um jogo a menos que é em casa contra o Mirassol, que é o lanterna do campeonato. Se ele vencer essa partida, aí ele iguala a pontuação, então, do Fluminense e também... E a tendência é vencer o Mirassol, né, cara? O Mirassol não tá ganhando de ninguém, galera. Tá afundado no Z4 e tudo que aconteceu no ano passado de bom, tá o inverso agora neste ano, né? Tá acontecendo coisas normais para um time que veio da... O ano passado foi anormal.
este ano, o que está acontecendo com o Mirassol é o normal, né? Era isso que eu queria dizer. Do São Paulo. Os artilheiros do Flamengo no século. Continua aí, tá, Pedro? O Pedro iguala o Gabigol, então e assume a ponta dessa artilharia. Lembrando que no histórico do rubro-negro, ele é o 6º colocado, então, ao lado do Gabigol. Já pode entrar aí num top 5. Eu gostei dessa palavra aí do Leonardo Jardim, que o Pedro estava destacando, porque é diferente do que ele falava no Cruzeiro. Quando ele abriu mão ali de qualquer conquista, não foi, Jailson? E não pode ser assim no Flamengo. Na Sul-Americana? Na Sula, no Brasileiro. No Brasileiro ele ficou ali fazendo um discurso mais polido. Não, a gente não briga pelo título. Libertadores e tal. Meteu um miguezinho ali, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o da Sul-Americana é que me irritou no passado. Não queria, perdeu pro Muxuque Runa. Não queria Sul-Americana. Não queria Sul-Americana? Não, essa daí é No Flamengo essa daí não cola não, né? Não cola mesmo. nem de longe. Mas essa daí do Cruzeiro, assim, é porque também naquele momento o trabalho, né, que ele pega, ele teve que iniciar. Basicamente o trabalho no Cruzeiro, né? Porque teve que romper com tudo que tinha do Fernando Diniz ainda, né? E ali ele pegando o elenco do Cruzeiro, enfim, tinha ainda Dudu, Gabigol, todas aquelas questões, e ele montando o time, então, beleza, passado. O do Flamengo nessa temporada, basicamente ali um elenco pronto, recheado, campeão de tudo, já tinha basicamente o que o Felipe Luiz gostava de fazer com essa equipe, e ele aos poucos vai colocando o DNA dele, né? A gente já tinha falado aqui sobre as ultrapassagens dos laterais, o Paquetá um pouco mais por dentro, ontem mesmo, né, novamente o Samuel Lino pelo lado esquerdo, enfim, ele entrando com os pontas um pouco mais agudos e guardando os jogadores para, de fato, utilizar na posição deles, né? O Arrascaeta um pouco mais à frente lá com o Pedro, depois entra o Paquetá com a necessidade de um pouco mais de qualidade no meio de campo, né? Porque o Santos, como eu falei, estava marcando muito bem o Jorginho e o Everton Araújo não estava dando muita dinâmica, então ele entra com o Paquetá por dentro. E aí, para mim, quem ganhou mais à noite ontem, né? Porque a dúvida do Léo Ortiz continua, né? Porque o Léo Ortiz acaba ali perdendo né, pro Lautaro. Mas acho que quem mais ganhou a noite de ontem foi o Plata. Então. O Plata, para mim, é o assunto de ontem, porque já teve as questões dele com o Leonardo Jardim, ele não estava sendo muito utilizado, né, na equipe do Flamengo. Entra com o Luiz Araújo, né, para reforçar esse fôlego que o Leonardo Jardim disse ali na coletiva, e o Plata foi muito incisivo, jogando pelo lado esquerdo, jogando pela direita, botando bola na trave lá no final do jogo, fez a jogada do gol do Paquetá. Então, acho que nessa questão de ganhar pontos com o treinador, ontem poucos jogadores acho que ganharam mais pontos do que o Plata. Você viu assim também, Pedro? E também nesse sentido, eu acho que o fato de conseguir uma virada com quase 70 mil pessoas, né? 68, não foi isso? Né? Em outros momentos, a gente vê que o time, às vezes, sentia assim, um impacto e não respondia. E ontem conseguiu, com essas mudanças, também responder, Pedro. Como o Jailson disse, ele utilizou bastante a qualidade que ele tem, porque é isso, né? No segundo tempo, ele mesmo reforçou o Leonardo Jardim. O Santos teve mais dificuldade, porque marcou muito, então já não tinha, por exemplo, o Neymar, porque há muita discussão sobre o Neymar, mas é um homem que sempre traz aquele ponto de atenção para a defesa e tudo mais. Então foi um time bastante valente, bastante operário ali, tentando, mas faltam pernas para a sequência da partida. O Flamengo se aproveitou muito bem disso. E aí começou a colocar os jogadores para, de fato, tentar dar uma apaziguada, porque o Plata vinha num momento turbulento bastante, né? No início da estreia do Campeonato Brasileiro, ele fez até aquela comemoração assim, Jailson, lembra da comemoração? Fazendo lembro assim, bem. dando uma ironizada e tudo mais. Lembro bem. Pois é. Mas eu achei mais interessante ontem, Bruno, as palavras dos jogadores na zona mista. Teve Paquetá, Arrascaeta, todo mundo dando força até para o Plata. Enfim, é um jogador considerado importante dentro de campo. Tem que ter as suas amarras fora de campo, claro, mas dentro de campo ele é importante, por mais que a torcida muitas vezes o escolha para ser aquele alvo apedrejado, mas ele, claro, tem a sua importância. Não é à toa que o Felipe Luiz, campeão de tudo no ano passado, utilizava o Plata com frequência, mas a gente pontua sempre os vacilos, né? Aquelas expulsões e tudo mais, ficou fora da final da Libertadores. Talvez seja um recomeço aí para o Plata, que foi até bem na data FIFA. E o Paquetá entrando bem também não teve uma noite importante, Breiler? Sim, Nesse sentido? teve uma Porque noite... tinha perdido espaço, tinha sido muito criticado também no jogo contra o Red Bull. Ontem ele marcou um belo gol.
Não só o Paquetá, mas o Flamengo como um todo foi muito mal contra o Red Bull Bragantino e o time deu uma resposta de fato contra o Santos. A postura foi diferente, o Paquetá começa no banco e aí nem acredito que é pela atuação. O Leonardo Jardim tem dado uma rodada no elenco, tem descansado alguns jogadores, até para sentir outro tipo de formação, como o time se comporta com o Carrascal. Mas o Paquetá entrou muito bem, entrou como volante, segundo volante, enxergando o jogo de frente, com capacidade física para apoiar o ataque, para chegar bem e dessa maneira marcou um golaço, mas ainda tem faltado no Flamengo ao Paquetá a regularidade, a constância nesse nível de atuação. E é isso que o Leonardo Jardim deve cobrar dele. É claro que o Paquetá chegou com um status, de contratação mais cara da história, mas nenhum jogador merece carregar esse rótulo. Só que pensando nos objetivos de curto prazo do Paquetá, o tempo vai se esgotando para a seleção, porque na seleção tem gente jogando mais bola. Se a gente for olhar para jogar como meia, o Matheus Cunha é uma opção hoje mais viável. Para jogar como volante, tem Andrei Santos, tem o Danilo, que chegou e fez o jogo que fez para ganhar, de fato, uma vaga e carimbar ali passaporte. E até mesmo outros nomes aqui no futebol brasileiro tem jogado com mais regularidade que o Paquetá. A gente falou do Andrés Pereira no Palmeiras. O Andrés Pereira hoje faz mais por merecer uma convocação do que o Paquetá, porque o Paquetá não conseguiu, desde que chegou, ter uma sequência de bons jogos e jogos decidindo, como fez ontem contra o Santos. É claro, o Andrés Pereira, por exemplo, chegou no ano passado, tem mais estrada, se encaixou melhor no time, se readaptou, e esse tempo para o Paquetá pode acontecer no Flamengo. Agora, pensando em seleção, ficou difícil para ele, porque não conseguiu apresentar o nível de atuação que teve contra o Santos, mesmo saindo do banco, em mais jogos ou numa sequência no Flamengo. Pedro, até mais, tá? Boa sequência e se prepare, porque vem aí Conmebol Libertadores e é o nosso assunto na sequência, tá? Parado, vem que vem, vamos juntos, mais uma temporada. É isso aí, o Flamengo defendendo o seu cinturão de campeão da América, o primeiro e único tetracampeão aqui do Brasil. Conmebol Libertadores, também Conmebol Sul-Americana, a maior cobertura do continente está aqui. As atrações da primeira rodada na fase de grupos estão imperdíveis. Então fique ligado para não perder absolutamente nada. Amamos a Libertadores e também a Sul-Americana. Começamos na terça-feira, às 9h, com o Cruzeiro na Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil. Na quarta, às 7h, o Santos estreia na Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, no Equador. E na quinta-feira, são mais 2 jogos exclusivos. Começamos às 7h pela Conmebol Sul-Americana, a estreia do Botafogo em casa contra o Caracas, da Venezuela. E logo depois, às 9h, a estreia do Corinthians da Libertadores, lá na Argentina, contra o Platense. Tudo isso com a cobertura especial que você já conhece. É preciso estar presente para contar a história. Desde a primeira edição de Sport Center, nossa equipe, em loco, deixa você bem informado. Até a noite de Copa. Tudo exclusivo na ESPN e no Plano Premium. Galera, pelo que eu tô vendo aqui, o jogo do Flamengo lá contra o Cuscos não será transmitido pela ESPN Brasil. Então, meus amigos, depois eu vou informar para vocês onde vocês vão assistir, tá bom? Acredito que vai passar na Globo e acredito que vai passar no Paramount Plus, tá bom? Do Disney Plus. Esses jogos que o Tseng contou pra gente. Tá aí, né, cara? Tá aí. Eles vão falar agora do Cruzeiro, né? E eu estou aqui para falar do Mengão, galera. Tá aí, então, mais um corte aqui da imprensa repercutindo a vitória do Flamengo de virada sobre o Santos. Foi uma vitória importante para mostrar força, ganhar confiança, né, cara? Porque nunca é fácil você sair atrás no placar, né? E ter que virar o jogo, né? Então, assim, poderia ter sido ontem um chocolate, né? Teve bola na trave, poderia ter sido 4-1, né? E o mais importante é que o Flamengo mostrou força, mostrou recuperação. Isso aí é o mais importante, porque, como eu já falei, não é fácil sair atrás no placar.
Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações e até mais.